Seja muito bem-vinda a este canal e hoje nós vamos falar sobre métodos de preparo para você ter um sucesso nas suas massas, na confecção dos seus bolos, na sua confeitaria. Então vem comigo! Na confeitaria, muitas de vocês podem achar que o bolo cresce, ele só cresce por conta do fermento, o que não é verdade. O bolo, ele cresce por conta da estrutura que você constrói na sua massa, incorporação de ar, o próprio fermento, claro, mas o método que você utiliza para preparar as suas massas vai contar muito. Você já percebeu que simplesmente você pegar uma receita e executar essa receita da forma incorreta, você não vai ter o mesmo resultado do que se você executar da forma correta. E hoje eu vou falar 3 principais métodos de preparo que você precisa saber para dominar esses 3 tipos de massas, porque elas são essenciais e é as que você mais utiliza na confeitaria. Então, antes de falarmos de receitas propriamente ditas, vamos falar um pouco sobre ciência da massa. Bom, a gente precisa saber que a massa, para ela crescer de um jeito adequado, de um modo adequado que ela precisa estar, né? Precisa de alguns pilares. Então, os principais pilares são a aeração, a emulsão, a rede de glúten e agentes de crescimento. E o método de preparo que você vai utilizar para executar, né, uma receita, fazer uma massa de bolo, necessariamente precisa desses 4 pilares para ela dar certo. Então, tem alguns métodos de preparo de algumas massas, elas vão precisar de mais, por exemplo, a aeração do que a emulsão. Então, esses 3 tipos de massas, esses 3 tipos de métodos que eu vou estar ensinando para vocês, elas têm um pilar predominante. A aeração, que é a incorporação de ar dentro dessa massa, ela pode vir de 2 métodos, com os ovos, né, com o batimento dos ovos, principalmente da clara, ou ela pode vir com uma gordura e açúcar. Ela também dá essa aeração. Então, quanto mais ar você tiver dentro da massa, mais leve ela vai ficar. E quanto menos ar, mais densa e estruturada ela vai ficar. A emulsão é a junção de gorduras e líquidos, só que ela tem que ser de uma forma muito bem feita. E esse tipo de massa, quando elas não dão certo, elas ficam mais pesadas, elas podem solar ou elas podem assar de uma forma irregular. Por isso que a entrada dos ingredientes no momento certo, ela significa técnica e não simplesmente uma frescura ou uma ordem que precisa ser seguida assim aleatoriamente. Ela tem um porquê das coisas. Bom, o glúten, ele é sim um ingrediente importante para nossa massa, mas não necessariamente precisa ser o glúten para dar a estrutura para nossa massa. Eu tenho um mix de farinha sem glúten e que ela dá para substituir perfeitamente a farinha de trigo convencional para essa que eu desenvolvi. E ela não vai nada de glúten, ela só precisa ter um método mais delicado um pouco, né, de preparo. Eu não posso pôr ele no liquidificador ou na batedeira, mas dá certo também. E quando você está utilizando a farinha de trigo convencional e você desenvolve muito esse glúten, a massa fica pesada, ela perde a maciez, ela fica com uma textura borrachuda. Então, para cada método que você vai utilizar para fazer as suas receitas, é pensado também no quanto esse glúten vai ser desenvolvido ou não. Bom, então existem alguns erros que as confeiteiras cometem, ou até
mesmo as pessoas que simplesmente querem fazer um bolo na sua cozinha para receber os amigos ou as visitas, né? E um erro muito comum é você utilizar sempre o mesmo método de preparo para as massas, sendo que as receitas são diferentes. Se você quer um determinado resultado para sua massa, ela precisa ter um modo de preparo específico. Então, por exemplo, se você quer fazer, existem vários tipos de massas, por exemplo, as salgadas. Uma massa de pizza, ela não é feita do mesmo jeito de uma massa de pão, por exemplo, e existem vários pães, né? Existem vários tipos de métodos para os tipos de pães que existem. Então, a mesma forma é para os bolos. Você não vai utilizar o mesmo método para todos os bolos que você fizer. Então, é muito importante que você entenda os métodos para que você consiga adaptar receitas, para que você consiga corrigir eventuais erros quando eles surgirem. E você consegue também prever resultados, né, antes que eles aconteçam. E enfim, vamos falar sobre os 3 principais métodos de preparo para massas de bolos estruturados. E os 3 tipos são: o primeiro, espumoso, o segundo, por adição, e o terceiro é o método cremoso. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses 3. E o primeiro que eu vou estar falando é o método espumoso. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse método, mas às vezes não sabia, né, que era esse o nome. O famoso pão de ló. O pão de ló, ele é um método espumoso, porque ele usa a aeração dos ovos, ele não é utilizado nenhum tipo de gordura nessa massa, então vai apenas os ovos, o açúcar, a farinha e o fermento. Muitos utilizam só esses 3 ingredientes e não o fermento, só utiliza os ovos, o açúcar e a farinha. E esse tipo de preparo, ele é essencial que acrescente, né, muito ar. Então, o pilar, né, que esse método utiliza é a aeração. Então, quando você vai incorporar a farinha nessa mistura, né, nessa aeração que você fez dos ovos com o açúcar, é muito importante que você mexa muito delicadamente, porque senão vai tirar toda essa aeração e o brilho dessa massa simplesmente desaparece. Então, ele serve para bolos mais leves, para bolos mais baixos, então para andares assim mais baixos, principalmente aqueles bolos retangulares, sabe? Que antigamente usava bastante, aqueles bolão assim, sabe? De aniversário. Então, eles são muito utilizados. Eles são pouco úmidos, então na hora do preparo é legal umedecer, né, bastante essa massa, porque ele absorve bastante o líquido que você coloca para umedecer, porque realmente ele não é muito úmido, ele é mais sequinho assim, ele parece uma esponjinha, sabe? Então é bem interessante esses tipos de massa. E o segundo método de preparo é o método por adição. Eu acredito que é o mais conhecido por vocês, o mais fácil de execução. Ele é o famoso bolo de café da tarde, os caseirinhos, aqueles do furinho no meio. Ele é simplesmente a união dos líquidos com a gordura e ele precisa, essa mistura, ela precisa estar muito bem homogênea. Então pode ser feito no liquidificador, na batedeira, desde que a ordem seja respeitada, né? Primeiro os líquidos e daí você homogeneiza bem esses líquidos e depois você vem com os secos, o fermento, dá aquela leve mexidinha, dá até para fazer com um garfo, é muito simples mesmo. Você simplesmente adiciona, respeitando, né, a ordem dos ingredientes, adiciona, bate, homogeneiza bem essa mistura e coloca para assar. Basicamente é isso o método por adição.
E por último e não menos importante, o método cremoso. É particularmente o método que eu mais gosto e o que eu mais utilizei na minha confeitaria quando eu pegava muitas encomendas e principalmente quando eu precisava fazer bolos por andar. Aqueles bolos de andar, sabe? Eu já fiz até 3 andares e eu utilizei esse método. E o método cremoso basicamente é a união da gordura com o açúcar. Você faz uma espuma com esses dois ingredientes, bate bem na batedeira, né, com o globo raquete, de preferência a batedeira planetária, mas se não tiver, pode ser a convencional mesmo. Você bate bem até formar aquela espuma bem clarinha, bem fofinha. Aí depois você vem adicionando os outros ingredientes e ele fica uma massa tão estruturada, tão úmida, sabe? Então serve para bolos que você vai fazer mais altos, sabe aqueles bolos mais altos assim que fizeram muito sucesso, né? E fazem ainda bolos de andares, bolos que não precisam muito de algo para umedecer eles não precisam muito de líquidos para umedecer, porque eles já são bolos bem úmidos e saborosos, porque a manteiga ela dá um sabor assim todo especial para massa. Então é o método que eu mais gosto e o que eu mais utilizei na minha confeitaria. Se você gostou desse conteúdo e se você quer dominar, né, essa arte da confeitaria, fique comigo e nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês a execução e o passo a passo de cada um desses métodos de preparo de massas para os seus bolos. Então, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e até a próxima. Beijo!